Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um Pod Pro, falando de educação, desenvolvimento infantil e hoje mais um tema super interessante. Antes de mais nada, gostaria de agradecer todo mundo que tem acompanhado as nossas redes sociais, né? Hoje estamos chegando lá na minha rede social a quase 20 mil professores e educadores, então um grande abraço a todos que nos seguem. No YouTube, você acompanhando aí, não esqueça de se inscrever no canal, dar uma curtida para nos ajudar. Então, pessoal, obrigado por todas as mensagens, a participação. E hoje vamos ter um assunto super interessante, um assunto que eu gosto muito, que vamos falar sobre formação de professores, gestão na educação infantil. Então é um assunto muito legal. E para começar, antes de começar, na verdade, o nosso bate-papo, vamos falar dos nossos apoiadores. Então vamos lá começar a falar dos nossos apoiadores. Primeiro, o Grupo Integra de Educação e Saúde, que leva formação na área de inclusão para professores, educadores, pais, famílias. Então, um grande abraço às minhas amigas do Integra. Próximo, nosso apoiador, a Psicomotricidade Nacional. Nos acompanhem lá. Já batemos mais de 27 mil profissionais compartilhando experiência. Um grande abraço para nossa amiga Ione, que está à frente desse movimento, que tem impactado muito diversas especialistas e melhorado a formação de cada um de nós. Um grande abraço. Também o Centro de Referência Inclusivo e Esportivo, CRIEE, lá em São Bernardo do Campo, que tem um trabalho totalmente diferenciado, com grupos de habilidades sociais, especialistas. Conheça lá, entra nas redes sociais, na página deles, que eles têm um trabalho incrível. E temos também o Centro Motriz, Clínica de Desenvolvimento e Aprendizagem aqui no ABC, que trabalha com avaliação multidisciplinar, intervenção, psicologia, fono, psicomotricidade, psicopedagogia. Então conheço o trabalho lá, um trabalho diferenciado e um trabalho personalizado diante das necessidades que precisa sua criança e adolescente. Então vamos começar o nosso bate-papo com a nossa convidada. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer de você ter vindo aqui bater um papo com a gente, passar seus conhecimentos. É uma grande honra. Hoje nós estamos aqui com a convidada Bianca de Paula, que vai falar muito sobre formação de professores, sobre a educação infantil e vai trazendo informações muito importantes. Obrigado. Então, para começar, se apresente para nosso público, os educadores, professores, pais, mães que estão nos acompanhando. Primeiro, obrigada pelo convite, Noburo. É um prazer participar aqui com você desse trabalho tão especial que você realiza. Bom, como ele falou, eu sou a Bianca. Hoje eu sou formadora de professores, sou diretora pedagógica da Escola Interação em Santo André, sou especialista em alfabetização, sou educadora parental em disciplina positiva pela Sociedade Americana de Disciplina Positiva e estou há mais de 20 anos na área da educação. Ah, que legal. E me conta um pouquinho, né, dessa trajetória. Como que você decidiu ir para a área da educação? Já era um sonho? Como que foi esse processo? Minha família é de educadores, né, Noburo? Ah, Então, foi muito natural. Eu sempre quis ser professora, desde a infância, eu imitava meus professores e esse sonho foi crescendo. E eu me tornei primeiro professora de inglês, coordenadora pedagógica e hoje estou na direção de uma escola e também trabalho com a formação de professores, principalmente de educação infantil. perfeito. Educação infantil, eu falo que sempre é um desafio muito grande, né? Porque são muitas expectativas da família, muitas vezes, sem contar todo o processo de desenvolvimento e as questões pedagógicas também, né? Como que você tem visto hoje a formação desses profissionais para a educação infantil, né? Porque a gente vê que muitas vezes começam como cuidadoras, né? Até os profissionais de pedagogia entrarem no mercado propriamente dito. Sim.
Eu costumo dizer que quem passa pela educação infantil está preparado para qualquer outra faixa etária, porque, como você falou, é uma faixa etária muito delicada. É muito importante conhecer as características de cada faixa etária, porque muda muito rápido. Uma criança de 2 anos é diferente de uma criança de 3 ou de 4. E o profissional precisa, sim, conhecer e estar preparado. E nós percebemos que as graduações, infelizmente, não preparam totalmente esse profissional para entrar numa sala de aula. Então, as escolas precisam investir cada vez mais na equipe e o profissional também precisa buscar formação constantemente para se tornar um bom professor e garantir tudo isso que a educação infantil precisa, porque é a fase em que eles estão abertos a tudo, né? A fase que nós precisamos oferecer da melhor forma tudo o que é possível para eles se desenvolverem bem, porque é uma fase curta e que passa, né? Exato. E me diz uma coisa, Bianca, você falou que você sempre cresceu envolvida na educação, né? Escolheu ser professora. E hoje a gente tem visto cada vez mais os jovens escolhendo menos a área da pedagogia ou da licenciatura, né? Eh, Você que está nessa trajetória, você percebe algum motivo específico para essas questões? São as questões comportamentais? Quais são as maiores dificuldades hoje desse educador? Sim, é uma pergunta bem complexa, né, Noburo? Sim, Porque realmente é o que você falou, estamos atraindo, infelizmente, cada vez menos profissionais para a nossa área. E é uma pena, porque é uma área muito importante, né? O sim, professor, ele é a base de tudo. Então, eu acho que falta incentivo, sim, de todas as formas, né? E os jovens, eles estão vendo essas dificuldades na parte comportamental, em lidar com um grupo de pessoas, né? Porque eu acho que nós que somos educadores, nós trabalhamos com pessoas o tempo inteiro. E fica bem desafiador lidar com todas as questões dentro da escola, principalmente atualmente. E eu acho que os jovens que vão escolher uma graduação, né, uma universidade, eles acabam não valorizando tanto a área da pedagogia, da licenciatura, pelos desafios mesmo, mas eu acho que são desafios tão gratificantes, né? sim. Formar pessoas, se especializar aí na área que tem várias oportunidades na área da educação. Então, eu acho que Sim. nós temos aí, nós que estamos à frente das escolas, da formação de professores, esse desafio de trazer bons profissionais, bons jovens estudantes para se tornarem professores, né? E é muito importante isso, né? Por isso que eu falo que trazer profissionais que estão na educação, que vivenciam e mostrar isso é muito importante. Mostrar que a educação é um mercado muito interessante, Sim, né? Que é gostoso dar aula, os professores têm que ver que também eh, pode ser uma profissão legal, que dá para curtir, fazer e viver disso também, né? Muitos educadores também têm essas questões. Claro, cada um precisa da sua dedicação para a formação pessoal sim. também, né? Então, assim, isso vai direcionar quem é cada profissional dentro do mercado. Mas eu queria começar a falar com você, tá? Ah, sobre como que está a educação infantil. Como que você vê a realidade hoje da educação infantil, né? Como que você vê as mudanças? Porque a gente tinha um olhar mais assistencialista da educação infantil. Era um lugar que eu ia deixar meu filho e voltava. Tinha que cuidar direitinho e pegar, né? Hoje a gente Sim. vê quantas coisas precisam ser estimuladas nessa educação infantil, né? Você vê que essa educação infantil tem um olhar social mais valorizado hoje em dia? Como que está esse olhar da sociedade, das famílias para a educação infantil? Sim, eu concordo, Noburo. Não é só um local para as famílias deixarem os filhos para ir trabalhar tranquilos. Os professores da educação infantil, eles são profissionais que estudam, que têm que estudar bastante para conhecer a faixa etária, para desenvolver esse trabalho. E hoje em dia é uma área que cresce muito, né? Tem muitas formações, novas metodologias, as inspirações, né, em Reggio Emília, na área comportamental também tem muito estudo novo. Então, o professor não é só aquele que cuida, que troca a fralda. Até para trocar uma fralda existe a forma correta. Você também está
estimulando essa criança. Então, tudo é importante, tanto os cuidados quanto a aprendizagem, e eles se relacionam o tempo todo, né? Esse olhar para a infância, quem é essa criança, como ela aprende, não é só sobre como o adulto ensina, mas como eles aprendem, como eles se Sim. relacionam, um bom mediador. Então, esse profissional da educação infantil, ele tem tudo isso para aprender e para ser melhor a cada dia, né? Para essas crianças que precisam tanto. Perfeito. E mediante isso, porque também assim, a gente tem educadores que estão escolhendo, temos mantenedores muitas vezes de instituições de educação infantil que muitas vezes nem são da área, né? Então assim, como que você vê? O que que você disse que assim, o que para você, o que que é uma boa educação infantil? O que que uma escola de educação infantil boa precisa ter? Tá. Eu acho que a educação infantil, para ela ser boa, ela tem que, primeiramente, ter bons profissionais preparados, que tenham esse olhar para a infância, que saibam da importância de respeitar o tempo das crianças, uma educação respeitosa. Eu acho que a escola precisa ser muito respeitosa, ter muito diálogo. E o espaço também, o espaço ele é um educador, então quando o ambiente ele é preparado para receber as crianças, eles têm materiais para explorar, as crianças aprendem com o corpo, com as mãos, eles aprendem fazendo, né? Então, se a Sim. escola não tem bons materiais, se ela não promove esse ambiente, eu acho que ela perde a qualidade. Então, bons profissionais que saibam preparar bons ambientes, saibam mediar boas situações de aprendizagem, eu acho que é um ambiente ideal. E pensando também nas questões da individualidade de cada um, as crianças são diferentes, não dá para todas fazerem a mesma coisa ao mesmo tempo. Hoje em dia, cada vez mais crianças apresentam necessidades individuais, diagnósticos. Então, tudo isso, todo esse olhar para essas individualidades, com um ambiente seguro, bem preparado, eu acho que tornam uma Sim. educação infantil ideal. Legal. Isso é muito importante, né? Porque eu sempre falo, um pai, quando vai escolher uma escola, principalmente de educação infantil, muitas vezes não entende todos esses processos. Muitas vezes ele vai para uma estrutura, ou se é mais próximo de casa, Sim, e precisa ter essa noção, né, do que está sendo oferecido, né? Hoje, nesse oferecimento pedagógico, né? hum, Eh, quais são, você tem visto hoje, as principais abordagens que são trabalhadas na educação infantil, até para os pais saberem um pouquinho diferenciar, tá, né? Porque a gente tem escolas mais tradicionais, outras de outras concepções, e o que que isso promove para a criança, né? Isso sim. até para o futuro, né? Para os próximos processos de alfabetização, que você é especialista, e na vida, vamos dizer assim. Sim, eu entendo que é uma tarefa difícil para as famílias escolher uma escola, né? Sim, E tudo que você falou é importante, a logística, a estrutura física. Porém, eu vejo que não é o excesso de atividades, né? O excesso de materiais didáticos, de conteúdos ou de atividades extracurriculares que vai garantir uma qualidade na educação infantil. sim. São as interações, são as habilidades e competências, porque hoje em dia não é mais sobre conteúdo, sobre informação transmitida para as crianças, é sobre desenvolver habilidades. Então, eu tenho que escolher uma escola que ensine a criança a pensar, que ofereça bons projetos de pesquisa, boa literatura, né? Pensando na alfabetização. Eu crio um ambiente alfabetizador desde dos bebês. Quando a escola promove rodas de leitura, espaço com livros. Então, esses são diferenciais que os pais precisam ficar atentos, né? A escola oferece boa literatura, a escola trabalha com projetos em que essas crianças pesquisam sobre bichos, animais, desenvolve esse espírito científico, né? Para as crianças quererem saber mais sobre a natureza, vivendo num ambiente ali, explorando um ambiente adequado, saber ensinar a fazer boas perguntas. Acho que nosso papel como educador hoje em dia, nós estamos na era das perguntas, né? A própria Sim, inteligência artificial mostra isso, né? Quem sim, sabe fazer as melhores perguntas tem as melhores respostas. Então, ensinar as crianças a serem curiosas, elas são curiosas, né? sim. As crianças são, por natureza, muito curiosas. E o adulto precisa incentivar e precisa promover esse ambiente de investigação, de cultura. E isso é muito legal, Bianca, porque assim, você até falou que
tem a formação na área de disciplina positiva e esse é um desafio muito grande hoje para os educadores, as questões comportamentais. E a gente vê que o comportamento é reflexo de muitas situações ambientais, muitas Sim, vezes, né? E como que muitas vezes uma educação, uma cultura que era muito mais punitiva, acaba gerando vários comportamentos e conceitos nessa criança, né? sim. Então, como trabalhar os professores para criar uma criança mais direcionada à resolução de problemas, uma criança que consiga se ajustar, se autorregular no ambiente escolar. Como que você trabalha isso com sua equipe? Sim, acho que esse ponto é super importante, Noburo, porque eu vejo que os adultos, hoje em dia, os pais e os professores, eles ficam muito perdidos na forma de lidar com o comportamento, educar. Né? Porque hoje em dia também é papel da escola educar. Não adianta falar educação em casa, escola, conhecimento. As relações acontecem dentro da escola, os conflitos, então os professores precisam mediar e estão educando. E eu vejo que nós estamos vindo de uma geração tradicional, em que as famílias eram mais autoritárias, né? Os pais de hoje em dia, né? Por exemplo, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, né? Uma de 10 anos e um de 3 anos. Então, eu venho de uma educação tradicional, punitiva. E eu quero oferecer algo diferente para os meus filhos. Mas o que está acontecendo é que muitas famílias estão caindo numa permissividade, né? Então, Sim, não sabem muito bem o que fazer, acabam deixando fazer tudo, até por uma questão de culpa, trabalham, enfim. Então, eu vejo na disciplina positiva esse caminho do meio. Nós temos que ser gentis, nós temos que ser respeitosos, sem trabalhar com punição, com castigo. Né? Claro, existem consequências que nós trabalhamos, para todas as atitudes têm uma sim, consequência, mas não necessariamente um castigo. Porém, com firmeza, gentileza e firmeza. Eu sim. acho que esse é a fórmula, Boa. o caminho do meio, né? Não ser autoritário, porque as crianças de hoje também são diferentes, Sim, elas questionam. Nós não queremos formar adultos retraídos, que apanharam, que têm traumas, mas nós também não queremos formar adultos fracos, sim, que não aceitam ouvir um não, que não passam por frustrações. Então, na minha equipe, por exemplo, eu tenho encontros mensais com ferramentas da disciplina positiva, de como trabalhar essa parte quando as crianças são desafiadoras, quando elas não querem fazer o que tem que ser feito. Então, como a gente vai conseguir que eles façam, vendo a importância do que tem que ser feito, sem precisar de uma regulação externa, né? Porque eu acho que o castigo, a ameaça, a punição é algo externo regulando aquele indivíduo, né? Por sim, medo. Então, mostrar a importância do respeito, né, no ambiente escolar, da responsabilidade com seus estudos, com seus materiais, com respeito com seus professores. Acho que mostrar isso e trabalhando no dia a dia, de uma forma respeitosa também com o diálogo, né? Porque eu acho que a sim. gente ensina respeito, como você falou, o ambiente molda, né? Então, o professor respeitoso, um professor que é um bom modelo, ele vai ter um grupo que colabora, crianças que querem cuidar daquele ambiente. Né? Sim. Eu acho que aí entrando para a questão de formação de professores, eu acho que esse perfil de professor também é muito complexo, porque muitas vezes o professor replica também a cultura que ele Sim, teve aos seus alunos, né. Então é uma quebra de paradigma para ele ver uma educação também que ele seja o exemplo, que faça essa mediação, né. Tem isso. Me fala um pouquinho como que é esse trabalho dessa mudança de pensamento com os professores, porque provavelmente não é algo tão simples e rápido, né. É um trabalho de muita formação, leitura e pessoas abertas também que estejam dispostas a fazer diferente. Né? Porque eu sempre digo, ninguém é obrigado a nada. Então, se você está numa escola que tem uma educação respeitosa, isso precisa ser um valor seu como ser humano também. Né? Se você acredita numa educação mais autoritária, mais punitiva, é difícil a pessoa mudar. Né? Ela Sim, precisa querer mudar. Então, eu acho que os encontros de formação, as reflexões, o acompanhamento dos profissionais no dia a dia, na mediação dos conflitos, vão trazendo as pessoas para o lugar que a escola quer estar. Porque é sim. muito fácil o adulto voltar para o que é mais fácil,
para o mais tradicional, né? Então, é esse acompanhamento diário. Como que nós podemos resolver isso que aconteceu? Será que as próprias crianças têm boas soluções? Perguntem Sim. para elas. Eu sempre falo para os meus professores, perguntem para as crianças o que elas acham, como elas resolveriam, como elas gostariam, né, de agir melhor na próxima vez e diferente. Porque nós também, como adultos, temos a necessidade de resolver tudo por eles, né? De Sim. trazer toda a carga para nós. E as crianças são muito criativas para resolver problemas. Elas precisam dessa autonomia, né? E me diz uma coisa, Bianca, percebo que isso é muito importante nessa formação de professores, mas acaba tendo que ser uma formação da comunidade escolar, porque a família tem que estar envolvida também nesse processo, Sim, porque senão muitas vezes a gente tem choques e a gente está vendo muitos conflitos muitas vezes. É uma coisa que eu vejo aqui reiterados de gestores da área da educação, o quanto muitas vezes as relações está complexa, né? desgastadas, né, meu Bruno? Desgastadas, né? Sim. E esse processo de diálogo também é muito importante com as famílias, com a comunidade, com os profissionais da escola, né? Então, como que você vê isso? Eu vejo, eu entendo que as relações estão complexas, mas eu vejo também a escola cada vez mais como um ponto de apoio para as famílias. Então, muitas famílias nos procurando para pedir ajuda, para pedir opinião, para pedir uma orientação de como lidar com os comportamentos. Então, eu vejo cada vez mais a escola também nesse lugar de formar as famílias. Né? A Sim, escola acaba também absorvendo esse papel. Então, por exemplo, na escola em que eu atuo, tem informações de pais, profissionais contratados para palestras. E as famílias que procuram a escola já vêm também conhecendo essa linha de trabalho e sim, buscando uma parceria nesse sentido. Mas não é um trabalho simples, é um sim, trabalho que exige muita disponibilidade, tanto da equipe gestora e dos professores, quanto da abertura das famílias sim. para que essa parceria aconteça. Que legal. Eu acho que isso é muito importante, porque só assim a gente vai conseguindo transformar a educação, né? Cada vez evoluindo para uma educação de mais qualidade, principalmente nesse olhar com a criança e ela ser um cidadão depois Sim. completo, vamos dizer assim, né? Com novas aprendizagens. Eu queria falar um pouquinho mais específico, Bianca, que é a sua atuação dessa formação de professores da educação infantil. Uma das coisas que eu vejo muito, né, que a gente conversou um pouquinho, dessa formação dos cursos de licenciatura e pedagogia, muitas vezes não está preparar o profissional para a prática. E as escolas estão tendo que capacitar na prática, Sim. muitas vezes, né? Coisas como rotina escolar, tudo isso, muitas vezes precisam ser alinhados, né? Então, me fala, como que tá realmente isso no mercado? Você sente estando lá com uma equipe para você contratar profissionais e outros mantenedores eu vejo que é uma dificuldade muitas vezes, né? Ela fala assim: "E onde que eu vou buscar esse processo, essas formações, para em que abordagem, concepção eu vou me alinhar?" Tudo isso envolve muitas questões. Mas vamos começar falando, eu falei muitas Sim. coisas, mas sobre esse profissional hoje. Exatamente, Noburo. Esses profissionais, eles precisam do apoio da escola. E uma das estratégias que eu acho que é bem importante é os profissionais que já conhecem a cultura da escola, os profissionais mais experientes, eles também terem um papel na formação dos novos contratados, dos novos professores, porque cada escola vai trazer uma cultura diferente. Então, por mais que ele venha de uma graduação que até traga uma certa base, sabemos que a escola vai exigir algumas práticas que ele não vai estar preparado. Sim, Né? Então, eu vejo que os profissionais que são bons dentro de uma escola, eles precisam ser valorizados, eles precisam ter um papel de trazer esses novos para dentro da sala de aula dele, para trocar ideias, né? Para, olha, como que você faz isso? Por que que isso funciona? Como lidar com tal tipo de situação? Então, eu vejo que dentro da própria equipe, não só a equipe gestora, mas os próprios professores mais experientes, eles são uma fonte, né, sim, de conhecimento aí para os novos. A própria formação, leituras, acompanhamento do trabalho. Então, no Interação, né, que é a escola em que eu atuo, nós temos esse plano de carreira, né, dos professores irem. É muito importante lá que eles comecem como estagiários, como auxiliares, assumam sala e depois eles podem se tornar um professor formador, que vai formar
os novos que vão chegando, né? Nossa, isso é muito interessante, Bianca, porque uma das coisas que a gente fala muito e sente os professores, muitas vezes o professor ouvindo aí, é essa questão de valorização. Porque às vezes ele está anos e anos, ele gosta do que faz, mas ele não vê perspectiva. Quando Sim, tem um plano de carreira na educação, é algo que realmente motiva, né? E você acaba aproveitando a experiência desse professor, né? Para sim. você elevar a qualidade daqueles também que estão chegando. E essa troca também é muito importante. É. E nós, mais experientes, também aprendemos muito com os Com novos os também. novos, aberto, né? A Sim, ouvir opiniões e o professor ele não precisa crescer só para uma gestão, porque às vezes eles têm aquela sensação. Então, para eu ter uma oportunidade, eu tenho que me tornar um coordenador ou um diretor. E não, na verdade, ele pode continuar sendo um professor, mas ele ter um papel diferenciado na escola. Ele pode ter horas de formação, né? Ele pode crescer na questão de ser um multiplicador e ser remunerado e ser reconhecido por isso também, né? Então, perfeito. isso é uma prática que nós estamos implementando e tem funcionado e dado bons resultados, porque é um desafio mesmo receber os novos profissionais e eles estarem preparados, porque a Sim. gente não pode errar, né? Sim. Nós somos educadores, a escola é muito importante que ela ofereça o melhor, sempre. Legal. E aí, falando nessa gestão escolar na educação infantil, né, porque muitas vezes a gente vê muitos, vamos dizer assim, empreendedores na área da educação começando com a escola de educação infantil ali, né, iniciando. Como que você vê hoje? A gente tem muitas modas também pedagógicas. Como escolher uma abordagem, né? Um, algo que seja bem estruturado para as crianças? O que você vê hoje que tem mais resultado? Me fala um pouquinho do que você, nos seus estudos, Sim, observa. eu vejo que as pedagogias mais participativas, elas são mais adequadas nos dias de hoje. Uhum, Então, o que que isso quer dizer? Em que a criança, ela é o centro do processo, né? certo. Ela tem voz, ela é ouvida, ela é incentivada a aprender, né? A pedagogia transmissiva, ela não é mais adequada para os dias de hoje, né? As habilidades que nós queremos desenvolver nas crianças, elas dependem de um professor mais mediador. Então, eu vejo que uma escola, por exemplo, nova, que queira começar, ela tem assim, as pedagogias participativas, que não é algo novo, né? Na Sim, verdade, Vygotsky já falava disso, né? E eu acho que as inspirações em Reggio Emília, porque o que, que o Loris Malaguzzi, né, que é o educador lá de Reggio, que trouxe toda essa educação infantil fantástica, são as melhores escolas do mundo de educação infantil. Ele traz a criança no centro do processo. e todas as linguagens E dela, todas né? as 100 linguagens, né, no Buro e mais. Então, ver essa criança como um ser que pensa, que tem todas as suas linguagens, não trazer isso separado, né? Agora é matemática, agora faça isso. Olhar para essa criança, quais são os interesses delas, quais são as curiosidades delas, mas sem também cair num tudo bem, ela gosta disso, qualquer coisa serve. Não, a escola tem que ter um currículo. Eu acredito que a escola tem que ter um bom currículo. A escola tem que olhar para a BNCC, que é um bom documento, Perfeito. né, em que define ali, inclusive a BNCC, ela é dividida, né, por crianças bem pequenas, crianças pequenas. Então, tem vários objetivos ali de aprendizagem que podem ser trazidos para dentro das escolas. Então, eu vejo que uma escola que queira começar, né, como você perguntou, ela precisa pensar quem é essa criança de hoje, como ela interage com o mundo, que ambiente físico ela precisa para se desenvolver. Sim. Eu apostaria desta forma. E nesse desafio que você acabou de falar, da criança de hoje, a gente tá com uma geração de crianças que muitas vezes não tem uma exploração ambiental adequada, vem com um repertório baixo de muitas estimulações, uma Sim, criança que fica muito tempo em tela, sim. né, que é um hábito hoje, e isso gera diversas consequências. Como criar uma escola atrativa para essa criança largar o celular, explorar, né? Como que é esse olhar para essas linguagens? O que que precisa ser feito? Eu acho que a criança, Noburo, ela não precisa ter acesso às telas, principalmente dentro da escola. Então, eu acredito que
está cada vez mais nas mãos das escolas Sim. tirarem, né, orientarem as famílias e, principalmente dentro da escola, na educação infantil, eles fazerem outras vivências, eles terem outras propostas que não envolvam a tela. Então, eu não colocaria tela na escola, nenhum tipo de, não sei, televisão, talvez para um vídeo mais científico, de algo que eles estejam aprendendo, mas tiraria as telas desse ambiente, porque é um ambiente em que a criança vai explorar, ela vai ter espaço. O contato com a natureza é super importante. Se a escola puder ter um contato com a natureza, quando eu digo contato com a natureza, não precisa ser uma grande área verde, né? Um bosque, a gente já tem animais. Trazer a natureza também para dentro da sala, observar também como está o dia, como está frio, está calor, vamos sair, vamos ver. A criança até sentir a temperatura, sabe? Tira a blusa, põe a blusa, dando essa autonomia para eles observarem o ambiente, ver que animais, que insetos tem dentro da escola, se possível, pisar na terra, ter um espaço para explorar. Trabalhar os diferentes tipos de plantas. Acho tão bacana essa criança sair na rua, ela reconhecer uma árvore frutífera. Acho que está faltando isso, né? Trazer isso para dentro da escola também. Em Reggio Emília mesmo, eles têm a mesa de luz, né? Que é um material que as crianças podem observar com mais detalhe, né? As folhas, as flores, olhar para esses materiais. A natureza, ela é pronta, né? Ela é perfeita. Então, eu acho que a escola precisa trazer a natureza e realmente tirar as telas. Não precisa ter. Eu acho que é uma geração que vai ter acesso, né, muito cedo. Então, é papel da escola oferecer leitura, muita leitura, em bons livros, porque fora da escola, a leitura física, de livro físico, ela está ficando cada vez menor, né? Então, cada vez mais é papel da escola. E pensando nos grandes temas mundiais hoje em dia, um deles é a sustentabilidade, né? Então, que ações também sustentáveis a escola pode promover? E a inteligência artificial, que é o extremo da tecnologia e a sustentabilidade. Então, a escola precisa estar de olho nesses dois temas que são complexos. E é engraçado, né? A gente tem esse contrassenso, né? Muitas vezes. A criança, posta em tela, mas não sabe utilizar a tecnologia para o dia a dia dela. Ela usa, eu falo que muitas vezes a tecnologia não para aprendizagem, né? Muitas vezes é muito mais no lazer do que qualquer outra. De uma forma passiva, né? De uma forma passiva. E isso impacta em muitas questões também. E aí eu queria... Tudo isso eu acho muito interessante, acho que está sendo uma grande aula para todos que estão acompanhando, mas eu queria falar assim, para fazer esse gerenciamento, né? Qual o papel do gestor, de um coordenador de escola? Também a capacitação desse profissional para lidar com os professores, despertar esse olhar, também faz toda a diferença. Qual que é o papel hoje de um coordenador nesse apoio aos educadores? O bom coordenador, eu acho que ele tem que acreditar que é possível esse trabalho, ele precisa trazer a equipe para realizar tudo que é proposto, precisa ser um ambiente saudável, motivador. Da mesma forma que nós queremos que as crianças aprendam de uma forma colaborativa, o professor também está aprendendo. Então, o coordenador, ele precisa mediar os professores e fazer com que eles acreditem na proposta, promover um ambiente formativo. Então, como é um ambiente formativo ali no trabalho, no dia a dia da escola? Não é só uma formação de professores, né, num ambiente em que o formador ensina e os professores aprendem. É uma formação em serviço, em que o coordenador vai assistir à aula, ele vai dar um feedback para o professor, ele vai observar os alunos. Então, isso gera um ambiente colaborativo dentro da escola. E o coordenador, ele é fundamental para isso, né? Ele é uma peça-chave, porque ele está em contato com os professores, com as famílias. Ele ele faz toda essa costura para esse trabalho acontecer. Então, ele precisa promover esse ambiente em que os professores queiram muito aprender, né? Eu lembro que quando eu era coordenadora pedagógica, as professoras me chamavam para assistir às aulas delas, elas queriam a minha presença em sala de aula e eu acho isso muito positivo, porque é uma troca, né? É saudável. E, Bianca, me fala um pouquinho, porque eu acho que um dos grandes desafios também para
para um gestor fazer tudo isso que você falou, que é muito importante, é a formação desse gestor, né? Buscar. E a gente vê que, muitas vezes, qual que é o papel da direção da escola, do mantenedor, incentivar e promover a formação desse gestor para que ele replique tudo isso. Porque a gente vê que todo esse processo que nem você falou, de um gestor que acompanha, entende a escola, também é muito importante nesse processo, num plano de carreira também, né? Porque a gente vê que muitas vezes se busca gestor pronto, né? Ah, é da outra escola que É, já tem um. é Isso muitas verdade. vezes não é a solução, né? Porque senão não tem profissional para todo mundo, É. né? Então, como que você vê esse olhar? Que eu vejo que ainda falta cursos para formar gestores, muitas vezes, né? Você vê curso de muita coisa, mas para formação de gestores nem sempre a gente vê direcionado. É, porque o gestor, ele é um líder, né? Ele tem que ter habilidades de liderança, mas ele tem que entender da parte pedagógica, né? Sim, Tanto ou mais que o professor. Então, ele é o que tem que ser mais formado. E é o que você falou, de repente a experiência numa escola não vai servir para um outro ambiente, né? sim, Então, o ideal, acho que o mundo ideal é o gestor ele ser da própria escola, né? É um professor experiente que tenha características de liderança, que conheça muito bem a proposta, em algum momento ele assumir essa coordenação, até como um incentivo. Se isso não for possível, o gestor que vem de fora, ele tem que aprender ao máximo essa proposta e eu acho que ele tem que ficar pelo menos uns 3 meses só observando, conhecendo a equipe, ensinando. sim. Né? Porque eu acho muito complicado aquele novo gestor que chega mudando as coisas, criticando. ah, Isso não traz um vínculo. Então, na minha opinião, o coordenador, né, falando do coordenador, porque o Sim. gestor tem também o orientador educacional, tem a própria direção, mas eu acho que ele tem que ser o mais por dentro da proposta da escola, né? Ele não pode parar de estudar porque ele vai formar essa equipe que vai estar em contato diretamente com os estudantes. Né? É, e esse não parar de formar é muito importante para todos, né? E eu vejo que hoje, acho que até pela nossa saúde mental, né, a gente tem visto congressos com professores mais vazio, né? Professores que na rotina não conseguem se organizar para. Porque é importante, sim, a escola, que nem você falou, oferecer cursos, mas Sim, você também buscar a sua própria formação, sim. né? E hoje também incentivar isso é um grande desafio, né? Eu acho que o próprio professor ou gestor, ele é responsável pela sua formação enquanto profissional, ele precisa investir. Se a escola oferece, ele não pode faltar em nenhuma, Sim, né? Por mais que seja cansativo, desafiador, né? Eu costumo brincar que tudo que nós fazemos tem que ser à noite, porque durante o dia nós estamos com a escola em funcionamento. Então, acaba sendo um terceiro turno ali de estudos, né? uhum, Mas é muito... é, vale muito a pena, sim, né? Eu acho que vale muito a pena, a gente nunca vai se arrepender dos cursos, de tudo que nós estudamos. Tem também a leitura, que eu acho que é algo que as pessoas não valorizam tanto, mas, por exemplo, eu tenho um grupo de leitura com a minha equipe de educação infantil e nós todo mês nos encontramos para ler, né? Então, nós já lemos o Sem Linguagens, recentemente, nós estamos lendo o do Paulo Fock, que é um educador sim, muito bom na área da educação infantil, isso, que ele fala de um cotidiano na educação infantil. Nós já lemos Educar e a Busca de Sentido, que é um livro inspirado em Reggio Emília também. Então, se a escola puder promover esses encontros, uma hora que seja por mês, então os educadores leem um capítulo e depois há uma discussão. Porque essa teoria, ela alimenta muito a prática, né? sim. A gente vai ganhando repertório para poder trabalhar cada vez melhor. E essa troca de experiência na formação de professores é muito importante nesse processo, né? E eu queria falar algo que acho que vai muito ao encontro do seu trabalho. É, como que você vê na formação dos professores a importância de pensar nos espaços para essa criança explorar, né, dos aprendizados dela, porque é todo um processo, isso precisa ser muito bem pensado também, né? Sim, Aquilo que assim, faz pouco tempo eu já conhecia a escola da Bianca há muito tempo, né? Mas eu tive lá agora, depois da pandemia, faz essa semana, e o espaço tá incrível da educação infantil, muito bem pensado em todas
essas linguagens, né? Então, para você pensar até nessa estruturação da professora e naquela rotina, isso precisa de uma capacitação bem alinhada, né? Sim, sim, Noburo. A construção desse espaço, ela se deu com muito estudo, muitos anos de uma equipe muito competente, pensando nas aprendizagens, pensando no que é melhor para essa criança, como ela se desenvolve melhor, buscando várias fontes. Então, nós viajamos para escolas do exterior para buscar referências, né? Então, tudo que você viu no Interação foi um processo, não é algo simples, mas que a equipe consegue agora colher esses frutos, né? De ter pesquisado. Tudo é difícil no início, né? Então, por exemplo, nós temos um ambiente na sala de aula com muitos materiais à altura das crianças, em que elas têm autonomia para mexer e elas precisam aprender a organizar esses materiais, que é uma habilidade também. Sim. Né? Estar num ambiente em que o professor não é responsável por tudo, as crianças são responsáveis pelo ambiente, nem todas estão fazendo as mesmas propostas ao mesmo tempo. Então, isso também é um trabalho que vem numa inspiração de Reggio Emília, os trabalhos em pequenos grupos. Porque quando eu trabalho com um pequeno grupo de crianças, por exemplo, o professor está com 5 crianças num pequeno grupo, ele consegue observar melhor como essas crianças pensam, como elas interagem, o que elas falam, como elas se comunicam sobre o que está sendo apresentado na proposta, como elas escrevem, como elas desenham, enfim. Então, esse trabalho com pequenos grupos, ele é muito importante, mas a escola precisa ter uma estrutura para isso. Então, ela precisa ter auxiliares, porque se uma sala tem, por exemplo, 15, 20 alunos, se a professora está observando um grupo de 5, os outros 15 precisam estar assistidos com propostas interessantes e com um adulto também Sim. de referência. Então, é um trabalho que dá muito resultado, mas é um trabalho que exige da escola uma organização e uma estrutura para que aconteça. Exatamente. Então, acho que isso é um olhar. Então, assim, para essa sua experiência é muito importante, porque muitos professores, escolas querem avançar na educação infantil, né? E às vezes não sabem por onde começar, Sim. né? Então, assim, o apoio, muitas vezes de um profissional mais experiente, né? De alguém que já teve resultado, isso também que entenda a prática, isso faz uma diferença muito grande. E acho que um dos grandes desafios que a gente tem hoje, que muitos educadores relatam em escolas, mediante a toda essa proposta, que já é um desafio, a gente tem aumentado muito o número de alunos que, como você falou, com laudos, alunos da educação especial, que também dentro da proposta e como atuar também é um grande desafio hoje em dia, né? Sim. E as famílias muitas vezes têm algumas expectativas, né, que muitas vezes vêm da área da saúde, que não tem nada a ver com a proposta A realidade escolar, escolar. né? Então, assim, eu vejo que isso é uma dificuldade. Como também fomentar esse olhar inclusivo dentro da sala de aula? Sim, isso é extremamente importante, porque a inclusão ela é obrigatória, ela é não só por ser obrigatória, mas como seres humanos que somos, estamos dentro da escola, nós temos que incluir a todos, né? Sim. Então, eu acredito que esse trabalho, falando de educação infantil, com essa sala de aula pensada, com diferentes materiais, com os pequenos grupos, olhando para a individualidade de cada criança, ele facilita eu ter um plano mais individualizado de ensino para os alunos que trazem alguma necessidade, que estão, por exemplo, dentro do espectro autista, né, que é uma demanda muito alta, né, cada vez mais diagnósticos aí de autismo, e cada um é diferente, Sim. né, Noburo? Você também que trabalha nessa área, as crianças são totalmente diferentes e precisam ser estimuladas, precisam avançar dentro das suas individualidades. Então, o professor ele precisa estar preparado para atender essas características diferentes. E não só, eu vejo isso não só na inclusão, mas, por exemplo, numa sala de alfabetização, nós temos uma diversidade também. Crianças que às vezes aprenderam a ler muito cedo, crianças que ainda não reconhecem letras do alfabeto. Então, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, igual para todos. O professor tem que ter essas novas metodologias e estratégias para atender as individualidades, né? E isso nós aprendemos em formação, estudando, em metodologias ativas, né? É possível, mas exige experiência, conhecimento, né? E muito E não é fácil. empenho, É né? possível, mas não é fácil. Muito empenho. E me diz uma coisa como surgiu, então, depois de tudo isso,
o Intera, para vocês, com essa formação de professores, se é direcionado mais à educação infantil ou não, trabalha com alfabetização ou outras áreas de Sim. formação. Me fala um pouquinho como que foi o início desse projeto. Tá. O Intera, que é o Centro de Formação de Professores da Escola Interação, ele nasceu dessa vontade de expandir o conhecimento já acumulado, né, e adquirido da escola. A Interação é uma escola que há 30 anos vem formando os professores em serviço e sempre trabalhando com formação dentro da escola ou participando de outros centros de formações também. E desde o ano passado nós estamos investindo no Intera, que é um centro de formação que atende principalmente escolas do ABC, que procuram exatamente esse trabalho diferenciado. Então nós temos cursos de educação infantil, inspirados em Reggio Emilia, em projetos, pedagogias participativas, disciplina positiva. Nós temos cursos de alfabetização. Nós temos uma equipe muito forte de alfabetização. Nós temos a Regina Câmara, que é a nossa assessora pedagógica. Ela é da Prefeitura de São Paulo, ela é uma das autoras do material Ler e Escrever. Sim. Então, essa abordagem de alfabetização, ela vem mais na linha da Emília Ferreiro, para conhecer as hipóteses da escrita, trabalhar com textos, né, com as crianças dentro de várias perspectivas aí de uso social da língua. Temos cursos de ensino fundamental voltado para metodologias ativas, porque o ensino fundamental também necessita desse olhar, né, Noburo, mais Sim. individualizado. Então, a aula não pode ser mais aquela aula palestra em que o professor está ali transmitindo o conteúdo. Os estudantes precisam pensar, precisam fazer diferentes práticas e as metodologias ativas aí são várias que vêm para isso. Então, o centro de formação nasceu dessa experiência e dessa vontade de compartilhar. Hoje nós temos algumas escolas com formações fixas, né, que é uma mentoria mais personalizada, e temos também cursos para qualquer professor que quiser se inscrever, tanto da rede pública quanto da particular. Que ótimo, acho que é muito importante, porque a gente precisa dessa experiência. Eu falo que a troca de experiência de casos que deram certo, que tem essa prática, faz toda uma diferença para a gente conseguir avançar, né? Eu falo assim, até nesses últimos anos a gente tem fomentado muito a troca entre escolas, entre professores e até o intuito do PodPro é que é isso, que a gente consiga entender o que pode dar certo, buscar profissionais que a gente tenha confiança, né? Muitas vezes na formação, porque muitas vezes a gente tem pessoas que se aventuram nisso, mas não tem uma expertise Sim. nesse mercado, então isso faz toda uma diferença. Bianca, a gente está conversando aqui, mas o tempo passou que já estouramos o nosso horário aqui. Foi tão bom. Quando o papo é bom, é assim, né? Passa muito rápido. Então, eu gostaria primeiro de agradecer a presença. Foi incrível as informações passadas. Eu tenho certeza que todo mundo tá gostando. Compartilhe esse vídeo, né? Para que outras pessoas que são da educação infantil, que trabalham com professores, educadores, também possam ouvir um pouquinho do que foi falado aqui. E queria deixar agora para você fazer suas considerações finais, deixar os contatos, por onde conhece também, o Intera. Fale um pouquinho, por favor. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco desse tema tão importante que é a formação de professores, que é a educação, a escola. Agradeço ao Noburo pelo convite. Foi um prazer, realmente é muito bom poder trocar e conversar sobre isso. Nós estamos no Intera, né, disponíveis aí para os professores que quiserem fazer os cursos, né? O nosso Instagram é @Intera Formação de Professores. E a Escola Interação também, porque nós temos visitas guiadas aos espaços, né? Como o Noburo falou, são Que espaços legal. bem estruturados, né? Então, quem quiser fazer uma visita, o nosso Instagram é @einteração. Nós estamos aqui em Santo André, no Parque Jaçatuba. E foi um prazer falar com vocês. Eu sei que tudo isso que foi falado é um trabalho de muitos anos, é um trabalho construído com muito estudo, com muita dedicação, né, com muito suor. E eu tenho certeza que é possível. Que eu sei que é difícil, cada um tem uma realidade, né, principalmente dentro das escolas públicas. Eu sei que, quando eu falo em número de alunos, auxiliares, pequenos grupos, eu sei que isso causa até um desconforto, mas
não podemos desistir. Acho que cada um sabe da sua realidade e sempre precisa buscar o melhor. Como educadores que somos, precisamos sempre buscar o melhor. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado, Obrigada. pessoal. E todos que acompanharam, meu agradecimento. Nos acompanhe. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo, né? E semana que vem, na próxima semana, teremos mais um convidado, mais informações aqui para vocês. Um grande abraço a todos. Tchau!